Hello, crocheteira! Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Meu nome é Bianca Almeida, sou professora de crochê moderno e hoje estarei te ensinando o passo a passo completo desta linda peça. Vamos personalizar o chinelo da marca que você quiser, enfim. Vou te ensinar tudo aqui na nossa aula. É uma peça muito rápida, muito fácil de ser feita e o melhor de tudo, uma peça extremamente lucrativa, tá? Porque com o rolo do fio de juta Tapajós Fashion, você vai conseguir fazer vários pares, você vai conseguir produzir vários pares de chinelo, então a lucratividade é gigante nessa peça. E eu espero que você goste muito. Mas antes de começar, já deixa aqui o seu like, já se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu comentário, isso é muito importante para que eu continue trazendo conteúdos exclusivos de crochê para você. É uma peça que a gente trabalha apenas os pontos básicos do crochê. Então, se você está iniciando agora no mundo do crochê, ou até mesmo você que não sabe fazer crochê, eu tenho certeza que você vai conseguir produzir essa peça. Excelente para quem quer fazer renda extra, tá? E para quem já faz crochê, eu tenho certeza que os seus clientes vão ficar apaixonados por essa peça. Então, bora colocar a mão na massa. Vamos aos materiais. Estarei utilizando o fio de juta Tapajós Fashion da Castanhal. É um produto de origem amazônica, 100% sustentável, são fibras naturais, tá? Esse fio é produzido através das fibras naturais. Este rolo tem 133 metros, pesa 200 gramas. Escolhi aqui a cor prata, olha que lindo, gente, tá sem filtro, tá? Essa é a cor do fio. Ele vem com esse lurex, tem no dourado também, que é maravilhoso. Espessura do fio, 2,33 milímetros. Composição, 68% juta, 23% malva e 9% poliéster. Como eu disse, a juta e a malva, elas são fibras naturais, tá? Então, um fio bem gostoso de trabalhar. E o tex de 1880. Gente, um rolo dá para fazer vários e vários pares de chinelo, tá? Você vai ver que gasta pouquíssimo material. Além do fio de juta, o chinelo pode ser da sua preferência de marca, espessura da correia, enfim, o chinelo que você quiser. Tesoura, agulha de tapeceiro e estarei utilizando a agulha de crochê número 5. Deixa eu ver se foca. Tá bem clarinho também, mas é a agulha de crochê número 5. Acho que vai dar pra ver agora. Mas você pode usar a número 4 ou a 4,5, enfim, a que ficar melhor aí pra sua tensão de ponto. Gente, eu já fiz esse chinelo para vender e vende muito, tá? Muito mesmo. Principalmente agora no verão. Então, dá para você fazer, personalizar do jeito que você quiser, sempre utilizando a base que eu vou te ensinar aqui. E assim, é uma peça que dá para você arrasar nas vendas mesmo. Então, bora colocar a mão na massa. Ó, eu gosto de tirar o fio sempre do meio porque vem muito fácil. Já fica muito mais fácil de crochetar. Então, eu vou dar um nozinho aqui, ó. Só para não ficar escorregando e já para fazer o acabamento. E deixa essa ponta do fio aqui que nós vamos crochetar por cima para já esconder essa pontinha. Ó, introduz a agulha aqui dentro, ó, da alça do chinelo, tá vendo? Laça o fio, traz pra frente. Aqui, ó, eu vou jogar pra trás do nozinho, pra gente fazer um ponto aqui em cima e esconder. Ó, laça o fio e fecha. Introduz a agulha, laça o fio que vem do rolo, traz pra frente. Se ele vier torcidinho, igual o meu veio aqui, ó, é só você tirar a agulha e encaixar aqui, ó, que ele fica certinho. Laça e fecha. Aqui no comecinho, você segura mais firme nesses primeiros pontinhos, tá? Introduz a agulha, traz pra frente, ó, tá vendo que o fio veio torcido? Aí, eu sempre tiro aqui a agulha, ó, e passo ela aqui ao contrário, porque aí fica certinho. Laça o fio que vem da agulha, do rolo e fecha. Ó, e vai deixando aqui bem juntinho
os pontos. Introduz, traz pra frente, veio torcido, troca, laça e fecha. Bem certinho. Introduz, tá vendo? E o fio aqui a gente já vai escondendo ele. Já faz o acabamento. Então, nós vamos trabalhar aqui apenas os pontos básicos do crochê. Ó. E aí, você vai ajustando aqui os pontos para ele ir moldando aqui, ó, perfeitamente na correia do chinelo. Tenta não ficar torcendo assim, ó, a correia do chinelo para não ficar errado. Então, do jeito que tá, tem que ficar, porque senão depois fica incomodando na hora de calçar. Ó, introduz, traz o fio pra frente, laça o fio e fecha aqui nas duas alcinhas. Essa é uma peça muito rápida de fazer, muito fácil de fazer, extremamente econômica, porque, como eu disse, com o rolo do fio de juta, você vai conseguir fazer vários pares de chinelo. Então, uma peça, assim, extremamente lucrativa, tá? Nossa, eu vendia muito bem esse chinelo. Eu tinha as cores dos chinelos, né? Eu tinha parceria, primeiro eu tinha parceria com uma loja de chinelo, então eu deixava alguns modelos à pronta entrega nessa loja. E aí, eu consegui fazer parceria com essa loja e pegar os chinelos mais em conta. Então, eu pagava mais barato no chinelo, já vendia o chinelo novinho para minha cliente, né, obviamente, personalizado do jeitinho que ela queria. E, nossa, era muito bom. Eu lucrava muito, porque rapidinho eu crochetava, né, rapidinho eu produzia a peça e material, o custo era, assim, baixíssimo. O maior custo que eu tinha era realmente no chinelo, porque eu sempre oferecia chinelo Havaiana. Então, Havaianas, né? Então, era o meu maior custo, assim. Ó, então aqui a gente vai fazendo devagarzinho, porque às vezes garra, e aí você desmancha e refaz. Se algum pontinho não ficar do jeito que você quer, já desmancha e refaz na hora, por quê? Senão depois, quando você chega lá no final do trabalho, você fala, poxa, esse ponto aqui não ficou legal. E aí, você vai querer desmanchar e refazer. Eu, particularmente, sou assim. Então, se eu vejo que um pontinho não ficou legal, não ficou do jeito que eu gosto, eu logo já refaço para não ter esse retrabalho depois. Ó, eu vou fazendo e vou moldando aqui, ó, os pontos no meu chinelo. Olha que combinação linda, né? Esse chinelo cinza com lurex prata. Ó, que lindo. Então, uma peça bem facinha de fazer. Até quem nunca fez crochê vai conseguir produzir essa peça, tá? Para personalizar o seu próprio chinelo, ou até mesmo, é uma coisa que acontece muito, né? Sempre tem gente me perguntando, Bianca, eu quero fazer uma renda extra. Quais peças de crochê eu consigo fazer não tendo tanta experiência? Gente, essa aqui é uma peça, tá? Não precisa ter muita experiência e você vai conseguir produzir várias peças, vários pares de chinelo. E aí, na produção, você vai aprender a fazer perfeito. Então, essa é uma peça aqui perfeita para quem quer iniciar no mundo do crochê e já começar a faturar, né? Quem não gosta de um chinelo personalizado? Eu amo. E aí, você pode personalizar do jeito que quiser. Colocar aplique, pode bordar com miçangas, com pérolas. Pode colocar... Eu fazia muito ele desse jeito e colocava aqui em cima uma flor, sabe? Então, aqui no nosso canal também tem tutorial de flor. Você pode fazer... É aquela florzinha mesmo que a gente utiliza para fazer o chaveiro. Só que ao invés de colocar a argolinha do chaveiro, eu não colocava e aplicava ela aqui, né? Deixava uma ponta do fio
para poder costurar aqui, para ficar bem firme e não soltar. Então, assim, não tem erro. É uma peça muito rápida, muito gostosa de crochetar. E é aquela peça que você não precisa ficar pensando muito, sabe? Só ir fazendo os pontos baixos, ó. Eu gosto de ir juntando para não ficar espaço entre os pontos, para não conseguir ver aqui o fundo do chinelo. O fundo da cor da correia, né? Ó. Não pode juntar muitos pontos, senão começa a ondular. E aí, quer dizer que vai ficar, tipo, mais pontos do que a correia suporta. Então, você junta só para não ficar aparente. Ó, igual aqui, ó, tá vendo? O pontinho ficou pra cima, se eu não gosto. Eu já venho aqui e já refaço. Porque senão chega lá no final e eu falo, poxa, não gostei, quero desmanchar. Então, vai fazendo com calma. É uma peça bem tranquila de fazer, né, como eu disse. E eu sempre falo, o que faz você se destacar de uma crocheteira, né, para outra, que vai te dar o destaque, o que vai te dar lucro, o que vai te dar clientes, é o cuidado que você tem em produzir as peças. Porque pode ter 20 crocheteiras produzindo a mesma peça, mas sempre tem uma ou outra que se destaca mais. E quando você vai olhar, você pode olhar que ela tem mais atenção aos detalhes, ela produz uma peça mais cuidadosamente, sabe? Então, os pontos estão mais certinhos, a forma com que ela entrega os pedidos para cliente também conta muito. Eu gosto de enrolar num papelzinho de seda, sabe? Jogar cheirinho, colocar dentro de uma sacola ou dentro de uma caixa personalizada. A Bianca ainda não tem uma sacola personalizada. Sabe o que eu fazia? Aquela sacola de craft. Sacola craft, né? Aquelas marrons. E aí eu comprei um carimbo com a minha marca. E aí eu batia carimbo na sacola toda. Então a minha sacola ficava personalizada e 100% exclusiva. Então, tem formas de você se destacar sem ter que gastar muito. Ó. E precificar essa peça aqui direitinho, né? Utiliza a nossa calculadora do crochê, que ela é 100% online, gratuita, para você não ter prejuízo. Eu vendi esse chinelo aqui há 2 anos atrás, eu vendi a R$100 cada chinelo. Então, meu lucro, nossa, meu lucro era mais da metade, tá? Porque na época eu lembro que, como eu tinha parceria com essa loja, eu pagava bem barato no chinelo. Tipo assim, o chinelo que era R$40, eu pagava 25, R$30. Então, pra mim era muito vantajoso. E era chinelo original, tá? Não era esse chinelo havaiana falsificado, duro, não. Era original, chinelo bem macio. Como deve ser, né? Não dá pra vender coisa ruim para os clientes. Senão você fica mal falada aí, depois difícil de reverter essa situação. Então, ó, vai fazendo, vai juntando, ó, até chegar aqui no meio certinho. E olha que aqui eu tô conversando com vocês, tô fazendo mais devagar para vocês poderem ver. Tô em pé, porque eu só gravo em pé. Então, quando você tá sentadinha, confortável, fazendo com atenção. Nossa, essa aqui é uma peça que eu faço assim, muito rápido. Cheguei aqui bem no meio, tá vendo? Ó, bem no meio. Faço aqui, ó, uma correntinha. E aí que eu sigo fazendo pontos baixos normalmente. Ó. Tá vendo que já fica bem juntinho aqui? Então, é só fazer uma correntinha aqui. E, ó, vamos seguir fazendo aqui. Tranquilamente. Inclusive, não esquece de
se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like. Nossa, vocês não têm noção quanto isso é importante para que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos exclusivos de crochê para vocês, tá? É uma coisa boba, né, aparentemente, mas faz muita diferença, porque dessa forma o YouTube entende, né, que é um vídeo relevante, que é um vídeo legal e mostra para mais pessoas e aí a gente tem mais visualizações. Então, deixa o like, se inscreva e deixe o comentário. Fora que quando você se inscreve aqui no nosso canal, a gente, sempre quando posta um conteúdo, você recebe a notificação do YouTube, né? Então, você fica por dentro de tudo e não perde nada. Então, é só vantagens. E é de graça. Ó, então, eu já tô fazendo aqui desse outro lado, ó. Uma coisa que as alunas sempre me perguntavam, precisa tirar o escrito Havaianas? Eu não tiro, porque tem gente que passa um estilete aqui, né, tirando aqui o escrito. Eu não tiro. Eu deixo até mesmo porque tampa, então não vejo que faz diferença. Ó. Nossa, esse chinelo aqui pra praia, bordar ele com algumas pérolas, ai, acho que vai ficar lindo. Ah, outra coisa que eu sei que vocês vão me perguntar sobre os cuidados com o chinelo. É o nosso dever como crocheteira orientar as nossas clientes quanto a isso. Eu não indico ficar molhando sempre, tá? Por quê? É um fio, gente, é um tecido, é igual roupa. Imagina, todo dia você molha a roupa e ela não seca direito. Vai chegar uma hora que ela vai mofar, que ela vai apodrecer, e aí é uma peça que não vai ter uma vida útil longa, né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Se molhar, né? Ah, quero ir pra praia, quero ir pro clube. Molhou, não tem problema. Vai lá, quando chegar em casa, lava direitinho com um detergente neutro, né? Pra ficar bem limpinho. E deixa secar à sombra, pra ficar bem sequinho e não ter esse problema de mofar e apodrecer, tá? É igual roupa, a gente precisa ter esses cuidados, senão, independente da marca e da qualidade, a roupa vai estragar, né? E a mesma coisa acontece aqui com o nosso chinelo de crochê, a gente tem que ter cuidado. Então, se você quiser, é uma coisa que eu fazia, eu fui no Canva e fiz um lembretezinho, sabe? Escrito cuidados e o modo de lavar, caso precisasse. Para minha cliente ficar bem instruída e eu não ter reclamações depois. Poxa, nossa, eu comprei o chinelo e com pouco tempo ele estragou todinho. Aí, quando você vai ver, a pessoa não teve o mínimo de cuidado, né? Então, quando você já manda o lembretezinho com os cuidados, você já tá se precavendo para esse tipo de cliente. Então, ó, bem rapidinho de fazer. Como eu disse para você, quando eu puxo o fio e ele vem torcido, é só você tirar a agulha e passar novamente que ele fica bem certinho. Ó, e se algum pontinho não ficar do seu gosto, né? Já desmancha e refaz para ficar bem certinho. E aí, você já vai fazendo e já vai ajeitando. Olha que lindo, gente. Meu Deus, olha. Já vai fazendo e já vai ajeitando para ficar bem certinho. Esse chinelo agora no verão, nossa, é um sucesso. E não incomoda, tá? Vocês vão perguntar, Bianca, por conta da espessura, né? Espessura que eu falo, da textura do fio de juta. Não incomoda na hora de calçar? Não incomoda. Eu, particularmente, não sinto incômodo. Então, tenho certeza que você vai gostar muito. E como vem muito fio, nossa, dá pra fazer vários pares de chinelo. Então, o lucro é maravilhoso. Eu gosto muito de trabalhar com peças que são pequenas, que são rápidas e fáceis de fazer para eu poder lucrar mais.
Gosto de fazer as peças grandes também, mas eu confesso que essas peças menores são as peças que a gente mais lucra, tá? Ó, vai chegando aqui no finalzinho, e essa minha agulha, ela vai subindo. Aí a gente vai fazendo com mais cuidado para ficar bem certinho aqui. Porque se ficar ponto com relevo aqui, ou sobrando o fio, aí sim pode incomodar a cliente. Mas não é por conta do fio, é por conta da forma que foi deixado o fio aqui. Olha como é rapidinho, gente. E olha que aqui nós... que tô conversando com vocês, né? Ó. Deixa eu repetir esse pontinho. Veja se tá tudo certinho, tudo acomodado. Aqui eu poderia até ter colocado mais um pontinho, que aí tamparia mais aqui essa parte, tá vendo? Cheguei aqui no final, ó, faz uma correntinha, tá vendo? Vamos cortar aqui o fio, ó. Puxa aqui, que não vai soltar, pelo contrário, vai travar o fio. E agora, nós vamos fazer o acabamento utilizando a agulha de tapeceiro. Então, a gente pega esse fio e passa aqui por dentro dos pontos, ó. Pra não soltar. Ó. Agora, aqui, ó, a gente vai passar aqui por dentro, ó. Pega, tá vendo, ó? Como se estivesse desfiando, ó. Passa aqui, ó. Deixa eu focar mais, ó. No meio do fio. Ó, no meio do fio. E volta com esse fio aqui, ó. Fazendo o mesmo caminho. Pra ficar um acabamento bem perfeito. Ó, pá. Tenta não puxar muito, tá? Ó, aqui eu puxei muito, ele acabou abrindo. E aí, é só você cortar o fio. E aí, o seu chinelo já está prontíssimo. Agora, essa é a base pronta, né? Você pode personalizar o seu chinelo. Ó, aqui ficou mais separado. Pronto. E aí, você pode personalizar, colocando uma florzinha, colocando um coração, bordando com pérolas, bordando com conchas, enfim, a criatividade eu vou deixar com vocês, porque o mais importante é você fazer essa parte aqui, ó, que é a base do chinelo. Eu, particularmente, sou bem básica, então não gosto de ficar fazendo muita coisa. Então, eu já gosto dele assim, pra mim já fica perfeito. Olha isso, gente. Que coisa maravilhosa. Tô apaixonada. Então, se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu comentário. Isso é muito importante para que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos exclusivos de crochê para você. E se você fizer, me mostra lá no Instagram
@crochetando_a_amor. E marca a Castanhal também, @somoscastanhal. Tenho certeza que eles vão amar ver o resultado final de vocês, ver vocês utilizando os fios, porque eles produzem tudo com muito carinho, com muito amor. Tem todo um processo para esse fio aqui chegar em nossas mãos. Então, é um trabalho incrível que eles fazem, tá? E até o próximo vídeo. Um beijo. Ah, antes de finalizar o vídeo, se tiver alguma peça que você gostaria de aprender utilizando o fio de juta, deixa aqui nos comentários. Se puder mandar foto, enfim, inspirações, deixa aqui, porque vou tentar trazer essa aula exclusiva para você. Um beijo, até a nossa próxima aula.